Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Felipe, professor de História do Brasil do INSEJA, e nós vamos nessa aula estudar a Primeira República e a Era Vargas. Bom, a Primeira República é o período que vai da proclamação da República por Deodoro, em 15 de novembro de 1889, até a Revolução de 30, que vai levar Vargas ao poder. Bom, ela se divide em duas fases. A República da Espada, que é quando os militares estão governando, dois marechais, Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. E depois a República Oligárquica, que é uma república dominada pelos civis. Na República da Espada, o governo Deodoro se caracteriza inicialmente pela política do encilhamento, também chamada de crise do encilhamento. Na época, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, pensando em dinamizar a indústria no Brasil, resolveu produzir dinheiro sem lastro e emprestar às empresas. Acontece que surgiram muitas empresas fantasmas que passaram, na verdade, a usar esse dinheiro para investir em ações. Houve uma grande especulação financeira que acabou gerando uma grave crise e uma grave inflação. Temos também aqui, como ponto mais importante do governo Deodoro, a Constituição de 1891, que rompe com a Constituição do Império de 1824 e institui o quê? Uma república federativa. Nesse caso aqui, significa que os estados agora têm autonomia para escolher os seus governadores através de eleições. Também temos aqui o Estado laico, né? A separação entre Estado e Igreja. O Brasil agora não tem mais religião oficial e todas as religiões agora são, então, permitidas. Bom, tem uma outra coisa importante dessa Constituição, é que acaba agora o voto censitário. Aquele voto que dependia da renda, ou seja, só os mais ricos votavam. Agora, qualquer homem acima de 21 anos de idade, sendo alfabetizado, pode votar, independente da renda. Bom, o Deodoro, ele vai ter uma dificuldade de governar com o Congresso, vai fechar o Congresso, acontece contra ele uma revolta da Marinha de Guerra, revolta da Armada, e ele acaba renunciando. Chega ao poder Floriano Peixoto, mas o Floriano, ele só poderia ficar 3 meses no poder para convocar novas eleições, e ele acaba continuando 3 anos no poder. E contra ele nós vamos ter também 2 revoltas importantes, a revolta da Armada, que é uma segunda revolta da Marinha no Rio de Janeiro, e a Revolução Federalista, que é uma disputa pelo poder no estado do Rio Grande do Sul, entre o Partido Federalista e o Partido Republicano, que estava aliado a Floriano. E o Floriano acaba reprimindo esses 2 movimentos e passa a ser chamado de o Marechal de Ferro, o homem que consolida a República. Bom, nós vamos ter aqui, depois do fim do governo Floriano, a República dominada por civis, principalmente pelas elites agrárias do país. É nesse contexto que surge o que a gente chama de república oligárquica, ou seja, o poder fica nas mãos de uma minoria, certo? Uma minoria mais rica, as elites agrárias. Aqui, o poder no município está nas mãos dos coronéis. São eles os donos das terras e, por isso, eles usam essa dependência social de uma maioria pobre para forçá-los a votar. Até porque o voto não era secreto, o voto era aberto. Era possível ao coronel monitorar o voto do seu eleitorado. Existiam também aqui as fraudes eleitorais na hora da apuração dos votos, porque justamente não existia justiça eleitoral. Quem organizava as eleições era o próprio Poder Executivo, que também as disputava. Agora, nós vamos ter em 1900, durante o governo do presidente Campos Salles, a criação da política dos governadores e da República do Café com Leite. Bom, o que é isso? Política dos governadores é o controle que o governo federal, o presidente, vai exercer sobre as elites estaduais. O que acontece aqui? Existe um partido principal que governa o país, o Partido Republicano. Aqueles que forem eleitos e não forem do Partido Republicano terão suas candidaturas cassadas por uma instituição criada pelo presidente, que era chamada Comissão de Verificação, certo? Então, eleição aqui era, digamos, só por superstição democrática, como dizia o escritor Lima Barreto, né? Muita gente era eleita, mas acabava não assumindo. Por quê? Porque não estava no jogo de poder instituído pelas oligarquias, certo? Bom, nós teremos aqui também, em 1900, nesse mesmo esquema da política dos governadores, a República do Café com Leite, que é um acordo entre os 2 principais estados, as 2 mais importantes oligarquias, a oligarquia paulista, dos cafeicultores, e a oligarquia mineira, dos pecuaristas leiteiros. Eles acordam, em 1900, uma alternância na presidência. Começaria com os paulistas,
tendo os mineiros apoiando o candidato paulista para depois de uma próxima eleição, os paulistas apoiarem um candidato mineiro à presidência. Bom, nós vamos ter aqui, em 1906, um resultado muito importante desse domínio da República nas mãos dos paulistas principalmente. É o Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté é um socorro que o governo federal traz aos cafeicultores. Se eles produzirem café e não conseguirem vender, o que acontece? O governo compra o café excedente, socorrendo aí, protegendo, né, o mercado cafeeiro no Brasil. Bom, nós vamos ter aqui algumas revoltas contestando o poder das oligarquias. Duas revoltas urbanas importantes que ocorrem no Rio de Janeiro. A revolta da vacina, que é uma revolta contra a vacinação obrigatória contra a varíola, e também uma revolta contra a demolição dos cortiços no centro do Rio, despejando as classes pobres para os morros e dando início ao processo de favelização. Teremos também a revolta da Chibata, que é uma revolta de marinheiros de baixa patente, em 1910, em grande parte negros e mulatos, e que se revoltam contra a aplicação de castigos corporais na Marinha para punir casos de indisciplina militar. O problema é que esse tipo de castigo, a chibata, era o mesmo tipo de castigo que se aplicava aos escravos e era coincidentemente aplicado às baixas patentes, majoritariamente de negros e mulatos. Então, é também a revolta chibata uma revolta contra o racismo. Teremos aqui dois movimentos importantes no campo. São movimentos sociais de luta pela terra, mas influenciados por um forte discurso religioso, messiânico. Teremos aqui, na Guerra de Canudos, na Bahia, a figura de Antônio Conselheiro, que diz que o mundo vai acabar porque a república é o sinal do fim dos tempos e aqueles que seguirem ele alcançarão a salvação. Esse mesmo discurso acontece em Santa Catarina e no Paraná, na chamada Guerra do Contestado. Aparecem aqui as figuras dos monges, que não eram, na verdade, monges ligados à igreja, né? Era, na verdade, um apelido de homens que se comportavam também como porta-voz da palavra de Deus, dizendo que o mundo iria acabar porque a república é o sinal dos fins dos tempos e aqueles que o seguissem alcançariam a salvação. Esses movimentos todos foram reprimidos violentamente durante a República Velha. A República Velha entra em crise na década de 1920, principalmente a partir de 1922. É em 22 que surge um movimento de forte contestação da República Oligárquica. É o chamado tenentismo, o movimento dos tenentes, que são militares de baixa patente, que não participam do jogo político oligárquico e que defendem uma moralização da política nacional. Uma das principais pautas é a educação pública extensiva a toda a população e também uma reforma eleitoral, instituindo o voto secreto e a justiça eleitoral para acabar com as fraudes, né, que as oligarquias praticavam para se perpetuarem no poder. O que vai acontecer é que em 1930, no contexto da crise de 29 dos Estados Unidos, que afeta também o café, teremos uma eleição. E nessa eleição, Minas e São Paulo têm uma ruptura. Minas Gerais não vai apoiar o candidato paulista, porque justamente o presidente, que era paulista, não apoia dessa vez Minas Gerais na presidência. E aí os mineiros, junto com gaúchos e paraibanos, formam uma chapa de oposição, a chamada Aliança Liberal, que terá como candidato Getúlio Vargas e como vice João Pessoa, um gaúcho e um paraibano, enfrentando a chapa paulista de Júlio Prestes, que contava com o apoio de 17 estados. Bom, o poder de fraude do Júlio Prestes era maior e por isso ele venceu a eleição. Mas o resultado passou a ser contestado principalmente depois que o vice de Vargas, João Pessoa, foi assassinado na Paraíba. E aí a culpa é colocada em quem? Justamente, né, nos governistas, nos paulistas, na campanha de Júlio Prestes e do presidente que o apoiava, o Washington Luiz. Em nome da moralização e da derrubada das oligarquias, os tenentes vão pegar em armas em 1930, partem do Rio Grande do Sul, partem de Minas Gerais e vão tomar o poder do Rio de Janeiro, criando um governo provisório e depois entregando o poder ao grande ícone político daquela oposição às oligarquias, o gaúcho Getúlio Vargas. Com isso, acaba a Primeira República e começa agora a Era Vargas. Bom, a Era Vargas é um período longo também, né? Temos aqui o presidente que por mais tempo fica à frente do poder, de 1930 a 45, 15 anos. Só que a Era Vargas se divide em três fases, o governo provisório e o governo constitucional e a ditadura do Estado Novo. O governo provisório, de 30 a 34,
tem aqui Vargas chegando ao poder e substituindo as oligarquias estaduais por interventores nomeados por ele. E esses interventores eram, na verdade, o quê? Em grande parte, gente do tenentismo, do movimento tenentista. Haverá em São Paulo uma contestação desse poder de Vargas, acusando o governo Vargas de ser ditatorial. Por quê? Ele chega ao poder através da luta armada, diz que vai moralizar o país através de uma nova Constituição e passaram-se 2 anos e nenhuma Constituição é feita. Então surge em São Paulo a Revolução Constitucionalista, que quer uma nova Constituição para o país. Como eles percebem que o Vargas não acena para essa possibilidade, pelo menos num curto prazo, eles partem para uma ideia mais radical. Ruptura, separatismo. São Paulo quer se tornar um país independente do resto do Brasil. São 3 meses de revolução, mas ela vai ser reprimida pelas tropas federais. Mas serviu para alertar Vargas de que era necessário, de fato, preparar uma Constituição. Primeiro, ele cria um Código Eleitoral, em 1932, que já institui o voto secreto, a justiça eleitoral e o voto feminino. Leis eleitorais que serão depois incorporadas na Constituição de 34, com o voto feminino e o voto secreto. Mas a grande característica da Constituição de 34 são as primeiras leis trabalhistas do país, direitos ao trabalhador. O Estado passa agora a regular a relação entre classe trabalhadora e a classe patronal, entre patrões e empregados. Vai estabelecer a jornada de 8 horas, por exemplo, férias remuneradas, direito à aposentadoria, licença maternidade, entre outros direitos. Bom, essa Constituição diz que a primeira eleição presidencial será indireta. É a própria Assembleia que vai eleger o presidente. O Vargas é eleito presidente. Então temos aqui o governo constitucional. Ele começa em 34, deveria ir até 38, mas não foi porque houve um golpe de Estado no meio do caminho. Bom, nesse período, nós temos no Brasil um reflexo da polarização política que existia na Europa. Se na Europa existia uma forte polarização entre socialismo e fascismo, aqui temos um reflexo disso. A ANL, Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, defende aqui o quê? Um regime socialista, de combate ao imperialismo americano. E enfrenta aqui a Ação Integralista Brasileira, a AIB, também chamada popularmente de Partido Integralista, que tem uma pauta fascista, inspirada no regime instituído por Mussolini na Itália. Nós vamos ter aqui, inclusive, a ANL sendo impedida de atuar, porque o Vargas cria a Lei de Segurança Nacional, que coloca a ANL como uma ameaça, certo? À segurança do país e coloca ela na ilegalidade. Os membros da ANL vão tentar tomar o poder através da luta armada. É a chamada Intentona Comunista de 35. Bom, o Vargas reprimiu a intentona, prendeu o líder, que era o Luiz Carlos Prestes, certo? Deportou, inclusive, a companheira de Prestes, que era a Olga Benário, para a Alemanha. Ela vai chegar na Alemanha de Hitler e vai morrer numa câmara de gás, depois de algum tempo, e aí o Vargas prepara um golpe. E o golpe é baseado no quê? Numa grande fake news, na publicação de um plano falso, o Plano Cohen, atribuído aos comunistas, como se os comunistas tivessem tramando uma revolução extremamente violenta no país. Isso é publicado na imprensa como, de fato, sendo um plano comunista, mas não era, certo? Na verdade, era uma invenção da AIB como plano de treinamento. Bom, mas o governo conseguiu criar o pânico na população de uma ameaça comunista e foi com base nesse argumento que o Vargas fez o quê? Fechou o Congresso e deu um golpe de Estado, suspendendo eleições, fechando partidos políticos, estabelecendo a censura através de uma nova Constituição, a Constituição de 1937, apelidada de A Polaca, porque ela se inspira na legislação fascista que era vigente na Polônia. Bom, temos aqui o golpe do Estado Novo, dando início à ditadura do Estado Novo, de 37 até 45. Aqui, a política econômica de Vargas se caracteriza pelo nacionalismo econômico, ou seja, a criação de empresas estatais do setor de base, principalmente aqui no setor da mineração e da siderurgia. As grandes estatais são a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Temos aqui também novas leis trabalhistas. Por exemplo, a carteira de trabalho vai ser criada, vamos ter também um salário mínimo instituído e essas novas leis, junto com as leis trabalhistas da Constituição de 34, são juntadas num mesmo documento, a chamada Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. E teremos também o chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que vai cuidar da censura prevista pela Constituição de 37 e, ao mesmo tempo, da propaganda
propaganda varguista, a propaganda getulista. É aí que surge o programa de rádio A Hora do Brasil. Pam, 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 tan, 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 tan. Um programa que nessa música de abertura, o Guarani de Carlos Gomes, trazia ali o presidente falando à população, falando com as donas de casa e passando a ser visto como uma figura carismática, certo? É aí que surge o populismo, essa relação de afetividade do líder com a massa. Temos aqui também o Brasil ingressando na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos Estados Unidos, combatendo os países do eixo. Estou falando de quem? Alemanha, Itália e Japão. O Brasil está do lado que vence, aliado aos Estados Unidos, à Inglaterra, à França e à União Soviética. Mas temos aqui uma grande contradição. O Brasil é um país ditatorial com uma constituição de inspiração fascista e que vai para a guerra lutar contra o fascismo, derrubar as ditaduras. E aí, nesse caso, como o Brasil participa da vitória da democracia contra as ditaduras, surge um movimento pela redemocratização do país. Os próprios militares vão pedir para que Vargas deixe o poder. E o Vargas vai deixar o poder na marra. É, na verdade, uma deposição feita pelos militares, mesmo que houvesse um movimento popular pedindo para que Vargas ficasse, o chamado queremismo. O Vargas acaba deixando o poder, se candidata ao Senado e vai se isolar em São Borja, no Rio Grande do Sul. É o fim da era Vargas no Brasil. E é isso, é o que temos de mais importante sobre esses dois períodos da nossa história. Agora, não esqueça de conferir o conteúdo aqui no e-book e também fazer o nosso simulado. Beijo grande para vocês, fiquem bem e até a próxima.